dia, meninas! Vamos entrando, vamos chegando. Vamos acordando, galera. Bom dia, Patrícia. Bom dia, Graziele, Silvinha, todo mundo que tá chegando aí. Luciana, bom dia. Sejam bem-vindas. Vamos acordando, minha gente. Pega o caderninho, a caneta, que hoje a aula vai ser muito boa. Mônica, Jaqueline, Linha, Arievilo. Não sei falar, gente. Bom dia, Cíntia. Bom dia, meninas. Sejam todas muito bem-vindas. Quem aí esteve na aula de hoje, fala eu. De ontem, eu. Fala eu. Quem esteve na aula de ontem? Silvinha. Quem mais? Linda essa música, né? Luciana. Quem mais esteve na aula de ontem? Linhe. Patrícia. Jéssica. Olha que maravilha. Graziele. Que delícia, gente, que delícia. Paula Simão, bom dia. Top, gente. Ontem eu deixei vocês com a cabeça meio perturbada, né? Porque vocês disseram que estava muito difícil falar de vocês mesmos, não é verdade? Quem aí conseguiu fazer a atividade de ontem? Listar 15 características positivas. Quem foi a corajosa que deu conta aí? Teve algumas lá que conseguiram. Quem aí deu conta? Fala pra mim aqui. Marivan, Mariângela, sejam bem-vindas. Paula Simão, seja bem-vinda, Paula. Thalita, bom dia. Paula Simão disse que fez. Olha que maravilha. Thalita também fez, Thalita? Silvinha fez. Karen, bom dia. Rosângela, bom dia. Bom dia, meninas, bom dia. Sejam todas muito bem-vindas. Vamos lá, começar a nossa aula de hoje. Ontem a gente falou um pouco sobre identidade. Quem esteve na aula de ontem já começou a cavar a sua identidade, né? Aí, ó, a Andréia disse que conseguiu, Graziele, Thaís. Não, Thaís não disse, né? Mas deu bom dia. Bom dia, Thaís. Então, meninas, hoje nós vamos continuar no assunto identidade. Só que hoje nós vamos falar de outro tema sobre identidade, que é crise de identidade. Então, o tema da aula de hoje é crise de identidade. Quem nunca, né? Provavelmente você aí, depois dos seus 28, 30, 32 anos, 35 anos, passou por uma crise de identidade, que é aquela fase que você começa a se questionar, se perguntar por que você veio, por que você tá aqui. Afinal de contas, deve ser bem por isso que vocês vieram para essa semana de lives, né não? Porque a gente quer descobrir o nosso propósito de vida, mas como eu falei ontem, para descobrir propósito de vida, a gente primeiro precisa descobrir quem somos, o que nós estamos fazendo, o que nós estamos buscando. E ontem nós tivemos uma prova da dificuldade que é falar de nós mesmas, principalmente quando o assunto é característica positiva, porque defeito, ninguém tem dúvida na hora de falar o defeito, né? Mesmo eu falando, eu quero características positivas, uma galera começou a falar o que não era, o que não tinha, o que não podia, o que só coisas que é tipo CESP, né? Uma certa anula uma errada. Aí tu fala uma característica positiva e vem embaixo e fala assim, ó, por exemplo, eu sou organizada, mas sou estressada. Então, assim, uma errada anulando uma certa. Não, gente, não é isso que a gente precisa fazer, tá? Vamos manter o foco nas nossas qualidades positivas. E como nós falamos ontem, identidade é um conjunto de características pessoais que nos tornam únicas. Então, se você perdeu a aula de ontem, já anota. A nossa identidade é aquilo que nos torna únicas. Gente, isso, as nossas qualidades e até os nossos defeitos nos tornam únicas, tá bom? Então,
aquilo que te torna única, que é só seu, é a sua identidade. Claro, né, minha gente? Também não precisa falar, então não vou mudar nunca. Não, não é isso que eu tô querendo dizer. A gente sempre é passivo de mudança e a gente sempre deve estar buscando melhorar. Mas a nossa identidade, o nosso dentro da gente existe um código que é só nosso, e é por isso que as outras pessoas precisam da gente, os nossos filhos, as nossas casas, no nosso emprego. Nós somos únicas porque o que a gente carrega é só nosso. Outras pessoas podem ter características semelhantes, mas elas nunca vão ter o código que foi entregue só para você. Por isso que é importante a gente se desenvolver, a gente se encontrar, a gente se conhecer, porque o mundo tem um espaço que é só nosso. E muitas vezes a gente pensa assim, ah não, mas eu não faço diferença. Faz. No mundo de alguém você faz diferença. Enquanto você não encontra a sua verdadeira identidade, a sua verdadeira essência, essa pessoa também fica prejudicada. Seja seus filhos, seja seu marido, seja seus irmãos, alguém está sendo prejudicado quando você só olha para os seus defeitos, só olha para as suas faltas, não olha para aquilo que você já conquistou, para aquilo que você já alcançou. Beleza? Então ontem a gente fez essa tarefinha, as meninas disseram que foi libertador lá no grupo, né? Se você ainda não tá no grupo, mulher, vai pra lá, sabe por quê? Lá no grupo rola altos insights. As meninas começam a ajudar umas às outras, a ter ali aquele cuidado. O problema de um muitas vezes é o problema da outra. A outra viu que não era só ela que tinha problema para falar de si. E aí ela falou, não, se não sou só eu, né, então fica mais tranquilo, a gente não gosta de se sentir só na multidão. E lá a gente consegue se ajudar e se completar, tá bom? Tanto que quando começou a sair as qualidades lá das meninas, eu falei, gente, teve uma que falou assim, pensa essa mulherada top no auditório. Mulheres que entraram só olhando seus defeitos, de repente começa a listar um monte de qualidades, você olha assim e fala, meu Deus, eu quero estar perto dessa pessoa, que ela é maravilhosa. Daisy, cheguei, a internet está ruim. Ô, minha irmã, entra de novo para ver se melhora. Makeup Cris, oi, bom dia, lindona. Elisete, bom dia. Bom dia para todo mundo que chegou aí. A gente está falando hoje de crise de identidade. Então, nós já falamos o que é identidade. Agora, você precisa entender que a identidade, ela não diz respeito aos seus papéis sociais. Ontem, quando eu perguntei quais são as suas características, aí a mulherada começou, eu sou mãe, eu sou esposa, eu sou filha, eu sou amiga. Isso é papel social, isso não é sua identidade. Isso é papéis que você ocupa na sociedade, tá? Que não são menos importantes, mas identidade é o que tá dentro de você, tá? Então, os papéis sociais, a identidade é aquilo que não muda nunca, é dentro, né? É aquilo que não importa a situação, tá dentro da gente, tá? Enquanto os papéis sociais mudam, né? A gente um dia pode ser esposa, depois pode não ser mais, tá? A gente pode um dia ser funcionária, no outro pode não ser mais. Um dia a gente pode ser empreendedor, outro dia a gente pode não ser mais, tá bom? Então os papéis sociais, eles mudam, a identidade não. A identidade é algo seu, foi entregue para você e você precisa se descobrir para poder usar toda a sua potencialidade. Então o que é uma crise de identidade, né? Já que nós falamos de identidade, o que é então uma crise de identidade? É uma confusão mental a respeito das nossas próprias características e habilidades. É desacreditar de nós mesmas. Quando nós desacreditamos de nós mesmas, dos nossos potenciais, daquilo que a gente pode ou não fazer, a gente na verdade está numa crise de identidade. E é muito comum, tá, gente? Não é só você que tem crise de identidade, não. Isso que eu queria te dizer. Inclusive, existem estudos falando sobre crise de identidade. Elas ocorrem normalmente de 7 em 7 anos. Então, a criança, quando ela passa para a fase da pré-adolescência, ela tem uma crise de identidade. Depois, quando você passa ali para a faixa dos 21 anos, que você atinge a maioridade penal, é a finalização de um novo ciclo, né, passando para o outro. Você tem ali aquele negócio de agora eu tô saindo da aba dos meus pais, agora eu sou independente, agora eu preciso conquistar o mundo, e aí você tem um certo medo, um certo receio, e após isso ali pelos 27, 28 anos acontece de novo, que é quando você começa a procurar
o eu, é quando o seu cérebro tá formado. Então, se você, minha filha, tem filho aí pequeno e tá doido pra fase dele acabar, aquela fase de necessidade da mãe, de necessidade de ser mandado, vai escovar o dente, vai fazer isso, vai fazer aquilo, não se preocupe não, o cérebro dele vai estar pronto e você não vai mais precisar mandar a partir dos 25 anos, tá bom? Eu queria só trazer essa boa notícia pra vocês, então não se desespere. E nós, quando o nosso cérebro fica pronto, a gente se olha no mundo e fala, será que eu fiz as melhores escolhas? E agora, será que eu tô no emprego que eu queria? Será que eu me casei ou será que eu não me casei? Por isso, e aí começam os questionamentos. Aliado a isso, que é muito mais legal, vem os filhos, que muda a gente, faz um revestrez na gente, né? Vira a gente ao avesso e a gente fica ali perdida. E muitas vezes nós precisamos sair da nossa zona de conforto, muitas vezes aquilo que a gente demorou ali 25, 26, 27 anos para construir, de repente a gente não vê mais aquilo. Por quê? Porque agora a gente precisa sair do emprego, a gente precisa abandonar a carreira, a gente precisa se dedicar ao filho, e mesmo quando a gente continua, né, no emprego, fazendo aquilo que a gente fazia antes, o nosso coração nunca mais é o mesmo. Não é mesmo, gente? Quem é mãe aí sabe, quem é mãe aí entende do que eu tô falando. Então, assim, aliado à crise do cérebro tá pronto, da gente agora ter um monte de responsabilidades, da gente agora ter que definir quem somos nós nesse mundo, ocupar um papel na sociedade, ter sucesso financeiro, ter sucesso profissional, ter sucesso nos relacionamentos, ser uma boa mãe. Aí a gente se encontra o quê? E agora? Tô perdida. Aí a gente começa a se questionar, a gente não sabe mais quem a gente é. Tudo que a gente construiu dos 14 anos pra cá parece que cai por terra, é jogado por terra e a gente fica aí no mundão, perdida. Só que isso não vem só dessa década não, tá, gente? Isso vem muito antes, E eu tracei aqui uma linha do tempo para contar para vocês uma historinha, para mostrar como é que a gente chegou na crise que a gente tem hoje, nas crises de identidade, porque parece que agora tá muito mais acentuada, e aí a gente vai pontuar algumas coisas aqui para ficar mais claro para vocês. Deixa eu só voltar aqui e ver o que as meninas estão falando. A Thaís falou, às vezes sou meio pessimista, me preocupo muito com os outros e acho que não sou capaz. Menina, tu tá lá no grupo? Vai pro grupo que você vai ver que você não tá sozinha na multidão. E é isso que a gente vai fazer essa semana. Meninas, pra mim o vídeo está travando muito. Pra vocês também? A Thalita perguntou. Thalita, eu acho que é o seu, viu? Ontem também tava travando o seu, né? A Elisete, fico pensando, será que sou assim? Às vezes eu me sinto assim, não acredito em mim mesma. Olha aí, ó, muita gente falando. A Karen falou que a internet lá tá legal, tá tranquilo. A Luciana, gratidão por essa troca de conhecimento. Eu adoro, gente, fazer isso aqui, sério. É muito legal estar aqui com vocês. Ui, peraí. Pronto, acho que era isso, né? A Elisete falou, quase sempre meu psicólogo fica cheio e não sei por onde começar novamente. Ah, meu psicológico. Eu falo, meu Deus, ela tá enchendo até o psicólogo. O psicológico fica cheio. Menina, é isso que a gente tá fazendo aqui. Vamos esvaziar o psicológico, tá bom? O que é crise de identidade? Repete, por favor. Então, vamos lá. Crise de identidade, para quem não conseguiu anotar. Confusão mental a respeito das próprias características e habilidades. É quando você desacredita de si mesmo. Quando você coloca em xeque, tá? Tudo que você é, tudo que você faz. O meu não está travando, amado. Está ótima. Thalita, então é o seu mesmo. Entra pelo celular do maridão. Pode ser isso. Tá bom, meninas? Então, continuando aqui, vamos aqui falar sobre um pouquinho da linha do tempo, tá? Como que aconteceu aí pra gente chegar nessa fase de crise existencial que todo mundo tá passando? Primeiro, desde os primórdios, lá das cavernas, né? A mulher era quem, gente? A mulher era aquela que cuidava do lar.
Era aquela que ficava em casa cuidando das crias enquanto o marido saía para caçar, enquanto o marido saía para ir buscar o alimento, não é não, gente? Era assim, minha gente. Se vocês lerem um pouquinho da história, vocês vão saber que era assim, né? Era na caverna que a gente ficava, por isso que a gente gosta mais de conversar, por isso que a gente gosta mais de interagir. A gente não ficava lá à toa, né, minha gente? A gente tinha que conversar. Então começa por aí. Mulher precisa conversar, mulher precisa trocar experiência, mulher precisa de outra mulher para conversar. Eu falo aqui outra mulher, gente, porque homem, eles não gostam muito de papo, não. Eles gostam mesmo é de ficar na deles, tranquilos, reservados. E a gente que gosta muito de falar precisa entender que eles têm os momentos deles. Então, o que eu faço, né? Vou falar de mim agora. Eu tenho minhas amigas, minha gente, que são as minhas backstage. Tudo que eu quero, eu converso com elas. Não fico esperando o marido ter boa vontade para falar comigo, não. Se eu tenho alguma coisa para falar, manda um WhatsApp para minha amiga. Pronto. Isso, gente, vem do tempo das cavernas. Então, a gente precisa entender. Não adianta você entrar em embate com seu marido, porque ele é assim, assado, porque ele não gosta de conversar com você, porque ele não te ama. Não, não é isso. Aí você entra em quê? Crise de identidade. Meu marido não gosta de falar comigo, meu marido não gosta de mim. Não, minha gente, não é não. É do tempo da caverna. O bichinho foi feito para ficar calado mesmo. Porque se ele ficasse falando, ele espantava os bichos tudo. Não trazia nada para alimentar a família. Morria tudo de fome. Tá bom? Aí, depois da Segunda Guerra Mundial, o que acontece? Acontece um evento, né? Aí, em 1945, né, minha gente? Segunda Guerra Mundial. Não sou muito boa de história, não, gente. Mas eu acho que é essa data mesmo. Acontece o quê? As mulheres começam a ser recrutadas para ir trabalhar nas fábricas. Por quê? Muito homem morreu na guerra e agora as fábricas começam a ter um boom, né? Começa a época da industrialização. Então, as mulheres começam o quê? A sair de casa. Pela primeira vez na história da mulher, a mulher começa a sair de casa. E aí, o que acontece? Ela começa a ficar mais independente, ela começa a criar autonomia, ela começa a ter um salário, ela começa a ter mais liberdade. Então, isso foi assim um momento histórico, né, na nossa evolução. A mulher, finalmente, ela não precisa mais passar por algumas coisas que ela passava quando ela não tinha uma renda própria, quando ela não tinha um status na sociedade, ela começa a galgar esse espaço na sociedade. Aí, lá em 1789, vem a primeira onda do movimento feminista. O que é o movimento feminista? As mulheres começam a brigar pelo direito do voto, pelo direito de expressar sua opinião, pelo direito de falar sobre política. E aí as mulheres ganham o direito de votar, de expressar aquelas opiniões que elas sempre tiveram. E começam a fazer um burburinho já na sociedade. Só que aí, em 1980, já passados aí quase 100 anos, acontece o segundo movimento a segunda onda do movimento feminista, que ele traz o quê? Aí, nessa época, já começa um tom já de rebelião. As mulheres, elas não querem mais só expressar suas opiniões, elas já querem dizer para o mundo que elas não precisam dos homens, que elas não dependem dos homens, que elas têm direitos iguais aos homens, e aí começa uma disputa entre os sexos. Gente, tem lados bons e tem lados ruins, tá? Então, os lados bons, a mulher para de sofrer muito mais dentro do lar, né? Abusos, coisas que as mulheres precisavam passar por não ter uma renda, ela começa a não precisar mais passar. Só que mulheres que nunca foram atingidas por esse tipo de comportamento do homem, o machismo, começa a enfrentar a onda feminista e começa a dizer: eu não dependo de homem, eu não dependo de ninguém, e começa uma verdadeira guerra entre os sexos. E é isso aí. Thalita, não desiste não, minha irmã. Deixa eu ver aqui. Estou do lado do roteador. É meu aparelho mesmo, que já está ficando muito cheio. Tadinha. Ô, Thalita, cadê teu marido, minha irmã? Pega o celular dele. Bichinha, não vai não, minha irmã. Fica aí, continua aí. Gente, a Thalita é maravilhosa. Tô aqui na luta, minha irmã. Isso, não desiste não. E aí, minha gente, começa então esse movimento. De 1980 para cá, a mulher começa a simplesmente se rebelar. Ela não quer mais nada. Agora, se eu quiser mostrar meus peitos, eu mostro. Se eu quiser andar pelada na rua, eu posso fazer o que eu quiser. Eu posso fazer aquilo que eu
desejar fazer, e começa uma verdadeira revolução feminina. Aí teve a queima dos sutiãs, a marcha das vadias, e isso a gente já vem acompanhando, né? Daí pra cá a gente já assistiu um pouco dessa história. Então, o que que acontece aqui? Além de tudo isso que aconteceu, hoje a gente tem muito acesso a informações, então é um bombardeio de informações. Veio a era da internet e a gente começa a ser bombardeado. Nada do que a gente faz é importante, nada do que a gente sabe é suficiente. O tempo todo nós estamos sendo bombardeadas literalmente de informações, e aí a gente começa o quê? Se sentir incapacitada. E além de tudo isso, minha gente, para ficar melhor, vem as redes sociais, diga-se de passagem, onde todo mundo tem uma vida perfeita, onde é fácil a gente colocar um filtro e ficar tudo lindo, não é verdade? E aí você começa a ter o quê? Sentimento de inadequação. Eu não sou assim como a fulana é. Eu não sou assim como a ciclana é. Eu não sou assim, a minha vida não é assim, o meu filho me dá trabalho assim, o filho da fulana não é assim. Você começa a assistir a vida das outras pessoas, não é? Assim como tem as coisas maravilhosas, por exemplo, essa aula é maravilhosa para a gente poder estar aqui compartilhando conhecimento, compartilhando experiências, crescendo juntas. Mas também tem aquelas pessoas que querem só te mostrar que a vida dela é perfeita, e aí você entra numa verdadeira crise de identidade. Tá vendo a evolução? Primeiro você só ficava em casa fazendo as coisas, de repente você tem que trabalhar e disputar lugar com o homem, de repente você se vê na obrigação de sustentar o lar, de repente você precisa se ver na condição de que não dependo de ninguém, eu sou única, sou exclusiva e eu não dependo de ninguém. Tá vendo onde é que mora a confusão toda? Aí a gente começa, como bem disse a Underline Pegadas, fazer cobranças. Só que a gente se esquece que por mais que a gente tenha direitos iguais, por mais que a gente lute por igualdade com os homens, tem uma coisinha que nunca vai deixar a gente ser igual aos homens. E isso não nos torna nem melhores nem piores. Mas eu vou te dizer o que que é. É aqueles que estão em casa esperando por nós, precisando de nós para serem os cidadãos do futuro, as cidadãs do futuro. Então, por mais que o homem ajude, por mais que o homem esteja ali, gente, nos primórdios, ele que ia caçava, ele que trazia o alimento. Enquanto a gente estiver nessa disputa desenfreada, a gente não vai encontrar o nosso lugar na sociedade, porque o nosso lugar na sociedade ele já estava traçado. E diga-se de passagem, eu não estou dizendo aqui que você não pode sair, conquistar o que é seu, fazer aquilo que você ama, mas você não pode abandonar aquilo que é importante para você. É por isso que a gente sofre, minha gente, é por isso que a gente sofre. A gente quer fazer aquilo que os homens fazem, a gente quer receber aquilo que os homens recebem, a gente quer ter tudo que os homens têm, mas a gente tem umas coisinhas lindas, maravilhosas presas na gente, que não nos largam, que quando a gente vai, eles ficam chorando. E quando a gente chega lá no trabalho, eles ficam implorando pra gente voltar, e a gente fica lá só pensando em quem tá em casa, e quando a gente tá aqui em casa, a gente fica só pensando em quem tá lá, as coisas que a gente precisa fazer no trabalho. Então eu não tô dizendo que você não pode conquistar. É claro que você pode e deve. Eu sou assim, eu sou das mulheres que eu conheço a mais feminista, tá? No bom sentido, não é a rebelde não. Mas eu luto pelo direito das mulheres. As minhas alunas sabem, eu sou a primeira. Tem um cunhado meu que me chama de feminista, porque se ele chegar falando da mulher dele, logo eu dou uma cortada. Aí eu já vou procurar o que ele tá fazendo para ela estar daquele jeito. Então assim, eu sou defensora das mulheres e defensora de que uma mulher tem que ter uma carreira. Agora, por que a gente enfrenta a crise? Porque a gente não tá nem lá nem cá. A gente fica se descabelando para ser igual a fulano, igual a ciclana, quando a gente verdadeiramente devia estar procurando a nossa própria identidade, a nossa própria essência. O que faz sentido para mim, muitas vezes, não faz sentido para você. Silvinha, fica tranquila, minha irmã. Se tu é solteira, aqui não é coisa só para casado, não. Eu tô dando uma ideia aqui para você entender como que chegamos na crise da identidade. Mas não é só para as casadas, não. As solteiras também enfrentam isso. Por quê, gente? A sociedade, ela cobra de nós, inclusive que você seja casada. Não é verdade? Quando você não tá namorando, a sociedade cobra o quê? Que você tenha um namorado, não é verdade? Aí você começa a namorar. Quando você começa a namorar, qual é a próxima pergunta? Alguém sabe? Alguém chuta? É quando que você vai... Alguns casos, né, as pessoas assim mais reservadas é quando você vai noivar.
As outras é quando você vai casar, não é verdade? Quando você casa, qual é a próxima pergunta? Quando que vai vir o filho? Aí você vai lá, faz o filho, né? Lindo, maravilhoso, ainda tá curtindo, o menino tem nem 2 anos, aí começa qual a pergunta? Quando que você vai ter o segundo? Gente, não para nunca. Então a gente vive numa constante cobrança externa, e é aí que a gente começa a se perder. Olha aqui uma coisa que a Denise falou muito bacana, ó. Resgatar a identidade é voltar ao plano original. Existe uma configuração ideal. É verdade, Denise. Eu acredito muito nessa configuração. Nós, mulheres, podemos alcançar o que nós quisermos, mas a nossa configuração, ela está atrelada ao nosso ser. Por isso que muitas vezes a gente trabalha fora e fica triste por estar trabalhando fora. Por isso que muitas vezes aí entra uma confusão tão grande, porque é assim, ó, gente. A gente trabalha fora. Aí a gente fica triste porque não tá dentro de casa. Aí a gente resolve largar tudo e ficar dentro de casa. Aí a gente fica triste porque não tá conquistando o mundo. Não é verdade, gente? Quem é que sente assim aqui? Quem é? A gente se sente desse jeito. A gente se cobra o tempo todo. A gente se mutila o tempo todo. Pra quê? Pra atender expectativas de pessoas externas. Pra atender expectativas, muitas vezes, de um tempo que as mulheres não tinham voz nenhuma. Hoje a gente tem outras possibilidades. Eu sou a prova disso, eu não canso de falar, eu sou a prova disso. Hoje eu sou dona de casa, mãe, esposa, filha, né? Eu tô falando de identidade, não, tô falando dos papéis que eu ocupo na sociedade. E sou empreendedora. Olha que maravilha. O que eu tô fazendo com vocês aqui, gente, isso aqui é o meu empreendimento. Eu tô trabalhando aqui do meu escritório. Eu tô gerando conteúdo aqui para vocês, conteúdo de valor para que você entenda que você também é capaz. E eu tô no meu escritório. E eu não quero colocar em xeque aqui a profissão de ninguém. Hoje não, tá? Hoje não. Mas a gente vai chegar um momento que a gente vai falar disso. Mas eu quero trazer para você essa necessidade de começar a questionar o que você faz hoje. Você faz porque é importante para você ou porque você quer provar para alguém na sociedade que você é capaz, né? Os valores que você está deixando de lado é porque você é importante para você ou porque você está pensando o que o outro vai pensar de você? Quando você não consegue falar sobre as suas próprias características, a gente identifica que existe um gargalo, existe um buraco aqui. Se você está fazendo coisas, às vezes você fica cansada, às vezes você está exausta de tanto fazer as coisas e não consegue se encontrar, é porque você está indo na direção oposta. Você está indo ao contrário. Vamos supor, eu, né, sou o ponto de partida. O que eu quero encontrar tá aqui. O que eu quero achar tá aqui. Eu foco tanto aqui que eu esqueço do ponto de partida. Antes de partir, minha gente, deixa eu falar para vocês. Você vai fazer uma viagem. Antes de partir, você olha o step, você olha o pneu, se ele precisa de trocar. Você precisa olhar o óleo, você precisa checar o combustível, você precisa fazer manutenção no carro antes de ir para o seu destino. E por que o seu carro está jogado às traças? Se você pega um carro do jeito que ele está na garagem e vai viajar lá para a Bahia, lá para o Nordeste, para onde quer que for, você vai ficar no meio do caminho. Você vai ficar no meio do caminho. Então comece pela manutenção do carro, é ele que vai te levar. Consegue entender, minha gente? Consegue entender aqui a profundidade desse assunto? Muitas vezes eu traço metas, traço estratégias e não chego porque eu não fiz a manutenção aonde eu precisava iniciar o processo. Aonde precisa iniciar dói, aonde precisa iniciar normalmente a gente foge. Ontem, algumas pessoas saíram lá do grupo e eu comentei isso com as meninas. O processo, muitas vezes, mesmo sendo de graça, ele dói. Mexer com aquilo que a gente é, com aquilo que a gente não gosta de enxergar na gente, dói. Mexer com as nossas feridas, muitas vezes para encontrar aquilo que verdadeiramente eu sou, aquela que verdadeiramente eu sou, necessita de tirar a casquinha da ferida, aí sangra de novo, dói de novo.
Encontrar quem eu sou muitas vezes mexe. Teve meninas que falaram assim: nossa, fiquei com dor de cabeça, nossa, fiquei cansada, parece que eu corri uma maratona. Não é verdade, gente? Parece que quando você vai falar de você mesma, parece que você está correndo uma maratona. É incrível, porque é tão desafiador desse jeito. Porque nós não fomos treinadas a falar de nós mesmas. Nós não fomos treinadas a falar daquilo que a gente sente, daquilo que a gente é. Pelo contrário, a gente foi ensinada a reprimir aquilo que a gente sente. Gente, falar hoje de sentimento é a coisa mais desafiadora. Vocês não sabem o que é ser um coach numa sociedade dessa. Numa sociedade em que se passa em cima de tudo que você está sentindo. Não esquece isso que você está sentindo. Você precisa realizar, você precisa realizar. Só que a realização, quando você não está com as suas emoções em ordem, elas viram um peso, é uma carga. Se você não está com as suas emoções equilibradas, tudo para você vira uma carga. Pode ser a coisa mais pequena. Pode ser uma coisa muito pequena. Para vocês terem uma ideia, eu vou contar uma experiência minha. Na semana passada eu passei assim uma carga psicológica muito grande. Quem me acompanha aqui sabe, eu fui fazer uma palestra na ANAC, eu tinha essa semana de lives para organizar, eu tinha o aniversário do meu filho para fazer. Gente, eu tava tão sobrecarregada que eu sentava que eu não sabia para que lado que eu ia. Super sobrecarregada. E aí eu precisava fazer um documento para enviar para vocês da primeira aula. Gente, não saía, era só fazer um Word, e o trem não vinha, eu falava, meu Deus, é só fazer um topo aqui, ó, pro Word, não vem, por que não vem? Que raio? Por quê? Porque meu emocional tava mexido, era muita responsabilidade, tudo coisas novas, Gente, palestrar na ANAC, vocês não têm noção do que é. Gente, aquele lugar é chique demais, aquilo é bonito demais, sabe? Você não sabe as pessoas que vão estar lá. E pra minha surpresa, o diretor apareceu na minha palestra, minha gente. Vocês sabem o que é isso? Ainda bem que eu não sabia. Porque senão aí, minha irmã, que ia desandar tudo mesmo. Você consegue entender que quando a gente está com as emoções, seja por coisas do cotidiano, seja porque a gente não acredita na gente mesmo, coisas óbvias passam a não ter mais o nosso controle. Era só fazer um documento no Word, coisa que eu faço em 2 minutos. Eu passei 2 dias para fazer. Por fim, eu pedi ajuda. Eu falei, tem uma amiga minha, ela falou assim, pode deixar que eu faço para você. Eu falei, obrigado. Para vocês terem uma ideia, não acontece só com vocês, acontece com todas nós. A diferença é o que você vai fazer. Você vai deixar se paralisar ou você vai colocar essa vida em ordem? Para você começar a andar, para você começar de fato a sair do lugar, a ir para o lugar que você quer estar. Olha o step primeiro. Olha a gasolina, será que vai dar? Olha primeiro faz a revisão do carro. Não sai por aí desgovernada. Tem uma frase que é poderosíssima, parece um clichê, mas eu amo esses clichês porque todos eles fazem sentido para mim. Quem não sabe para onde está indo, qualquer lugar serve. Agora, mesmo que você saiba para onde você está indo, se você não tiver as ferramentas necessárias, se você não tiver com isso aqui em ordem, ordenado, você não vai para lugar nenhum. No meio do caminho vai enguiçar, minha gente. Eu fiquei pensando, eu falei, gente, se fosse em outros tempos, eu nunca teria pisado na ANAC. Primeiro, na hora do convite eu já teria desistido ali. Eu já teria falado não. Por quê? Porque eu ia me ver pequena demais. Como assim na ANAC? Deus me livre, não vou. Não, eu já aceitei. Falo, depois eu resolvo, minha gente. O que eu vou falar? O que eu vou fazer? Depois eu decido. Fui. Agora, na semana, vocês não têm noção do tanto de sabotadores que chegou até mim. Sabe? Uma vontade de sair correndo, de não ir, sei lá, de qualquer coisa. Mas as minhas emoções precisam estar em ordem para que eu consiga chegar onde eu quero chegar. Isso que eu queria dizer para vocês. E aí, quando você está... Gente, eu não tô olhando comentário, tá? Depois eu vou voltar. Quando você está com a sua identidade fragilizada, com crise de identidade, você tem o quê? Dificuldade de falar de você mesma. Por quê? Porque você tem foco nos defeitos, foco naquilo que falta, foco naquilo que você ainda não é. Se eu fosse olhar para aquilo que eu sou, ou para aquilo que eu quero ser, para aquilo que eu já sou, eu não teria ido para a ANAC. Eu não teria ido, porque eu ia me achar pequena demais. Mas eu tô com foco naquilo que eu quero ser. E eu tô construindo isso hoje.
Mas para construir isso hoje, você precisa eliminar os sabotadores que tentam te paralisar. Se você não começar a eliminar os sabotadores hoje, você nunca, gente, escreve, nunca vai chegar onde você traçou, porque a gente mesma é a nossa própria inimiga. As meninas ontem falaram, a Jéssica, não sei se a Jéssica tá aqui, ela falou assim, olha, eu falei que eu sou uma mulher interessante. Tá lá, ó, eu sou interessante, lá nas características positivas. De repente, uma voz veio na cabeça dela, peraí, interessante pra quem? Por que você é interessante? Tá percebendo, gente, que isso acontece com você, acontece comigo, acontece com todas nós. Por isso que é importante você equilibrar. Mas antes de equilibrar, você precisa resgatar, precisa trazer lá de dentro, trazer a sua essência, trazer aquilo que você nasceu para ser, para fora. Porque se fosse pelas minhas próprias vontades, se fosse baseado naquilo que eu fazia antigamente, eu nunca teria saído do lugar, porque aquilo não me move. Você precisa encontrar aquilo que te move, aquilo que faz sentido para você. Não é baseado na rede social da amiga. A amiga, depois nós vamos falar, já falei aqui, nós vamos falar de perfil comportamental. A amiga, muitas vezes, ela conquista coisas que você talvez nunca vai conquistar, porque ela tem um perfil diferente do seu. Talvez você conquiste coisas que ela nunca vai conquistar, porque ela tem um perfil diferente do seu. Talvez o seu marido vá conquistar coisas que você não é pra você. Você é um ser totalmente independente, totalmente diferente. Então, para de querer ser o que o seu marido é. Você não é concorrente do seu marido, você é parceira. Você é auxiliadora, e todas as vezes que você perde o seu papel dentro do seu lar e dentro da sociedade, todo mundo se perde. A mulher é o termômetro da casa. A mulher é o termômetro da casa. Se você está perdida na sua identidade, por mais que você admire o seu marido, ele vai se perder na identidade dele. Não deixe a sua família se perder. Encontre você para que você auxilie. O nosso papel é esse, é de auxiliadora. Thalita tá aqui, Thalita sabe que quando a gente iniciou as nossas sessões, eu falava sempre para ela, Thalita, a mulher, ela vai encontrar o seu papel quando ela entender que ela é suporte. E suporte não é menos importante, gente. Suporte é aquela pessoa... Claro, tem as mulheres que nasceram para ser muito mais que suporte, né? Mas eu tô falando aqui do nosso perfil, né? Meu perfil, o perfil da Thalita. A gente nasceu para ser suporte. Agora, isso não quer dizer que a gente está atrás. Isso não quer dizer que a gente está embaixo. Isso só quer dizer que a gente é alicerce. Quando eu sou alicerce, eu construo a casa da forma que eu preciso, da forma que eu quero. Eu que vou determinar a estrutura dessa casa. E quando a gente se perde disputando muitas vezes com o nosso marido um lugar que muitas vezes não é nosso, a gente só quer para mostrar para a sociedade que a gente pode. Eu posso. Não, não é assim. Você precisa entender o seu papel. E a partir do seu papel ser o melhor que você conseguir. Ser a melhor versão dessa pessoa. Ser a melhor versão da pessoa que você nasceu para ser. Tá? Então, quando você sente esse sentimento de inadequação, muitas vezes é porque você está querendo caber num lugar que não foi feito para você. Inadequação. Eu não sou adequada. Gente, eu falo aqui, eu não estou falando só de vocês, eu estou falando de mim. Por muito tempo eu me questionava por que eu não consigo fazer as coisas, realizar as coisas como meu marido realiza. Porque assim, gente, os realizadores, eles têm um lugar na sociedade, né? Todo mundo chega, é com ele que ele fala, é com aquela pessoa que eles vão se reportar. E por muitos anos eu sofri porque eu não tinha o lugar que meu marido tinha. Até quando eu comecei a me descobrir, aí eu falei, cara, que incrível, eu não preciso ser quem ele é. Eu preciso ser quem eu sou na minha melhor versão, porque daí eu vou ajudar e ele vai me ajudar e começa uma troca. E nesse momento eu entendi que meu marido precisava não de uma concorrente, mas de um suporte, de uma auxiliadora, de uma pessoa que tivesse uma visão mais apurada das coisas. Eu vejo coisas que ele não vê, então eu tô ali para alertar. Não vai por aqui, eu oriento, vai por aqui. Muitas vezes pode ser que ele não vai aceitar, mas eu tô ali para orientá-lo, para fazer dele um homem de sucesso, porque quando meu marido alcança lugares de sucesso,
a minha casa tem sucesso, os meus filhos têm sucesso e um começa a transbordar na vida do outro, tá? Então, não tô dizendo que você não pode alcançar lugares mais altos, mas é respeitando a sua identidade e a sua essência. Não é em disputas, não são disputas que vão te levar para onde você quer, pelo contrário, na hora que você se colocar, como a Denise falou, na hora que você começar a resgatar a sua essência, trazer de volta a configuração original de quem você nasceu para ser, de quem você verdadeiramente é e buscar lá dentro, aí você começa verdadeiramente a experimentar o que é identidade. Tá? E aí quando você fica nessa disputa, não tô lá nem tocar, nem sou dona de casa, mas também não sou uma profissional como eu gostaria de ser, a gente enfrenta isso. A gente enfrenta, eu não sou grande como eu gostaria de ser grande, mas também não consigo ser dona de casa. As minhas alunas todas falam isso, eu me sinto frustrada porque eu tive que largar tudo, porque eu comecei a fazer tal coisa, não sei o que. Eu falo, mulher, se organiza, eu falo muito sobre produtividade, se organiza e alça o seu voo, mas deixa a sua casa organizada. E eu não tô falando de arrumar a casa não, porque essa peste, todo dia tu arruma, todo dia tá bagunçada, não é mesmo? Mas eu tô falando de colocar as coisas no devido lugar, inclusive o seu eu interior, tá bom? O centro das suas emoções, o centro do seu equilíbrio. Então, voltar para ser quem você é de verdade, sabe? Atender os seus valores é que vai fazer você alçar voos. E o problema da segunda onda do movimento feminista é que as mulheres decidiram largar tudo, custe o que custar, seja o que for, eu vou conquistar o meu lugar no mundo. E não é bem desse jeito, tá, gente? Não é largando tudo e todos. É por isso que as crianças, adolescentes, essa geração que tá vindo aí atrás de nós está do jeito que está. Porque muitas mães rasgaram o sutiã e foram para as ruas para poder movimentar uma coisa que elas nem sabiam o que estavam fazendo, assim, entre aspas, né? Algumas coisas foram libertadoras, mas outras coisas prejudicaram a nossa sociedade. Então, faça o que você tem que fazer, mas cuida do que você tem que cuidar, tá bom? E quando você começar a voltar para a sua configuração original, você vai sentir que vai ficar muito mais leve. Sandra, pelo amor de Deus, como é que eu vou empreender e cuidar de casa, cuidar de menino? Não dou conta. Dá conta, minha irmã, tu é uma mulher maravilha e nem tá sabendo. Vou descer aqui nos comentários. Meu pai do céu, deve ter muito comentário. Vou ver se eu consigo comentar, né? Que eu falei igual uma gralha. As meninas estão falando aqui das cobranças da sociedade. Denise falou assim, Silvinha, não existe tempo ideal. A vida é uma roda gigante. Muitas que casaram cedo podem estar se separando e frustradas com seu casamento. Exatamente. É seu tempo, minha irmã. É trabalhando dentro de você. Na hora que você trabalha dentro de você, minha irmã, aparece cada boy magia lindo, maravilhoso, querendo casar. É as pessoas que ficam me comprando, mas este é minha escolha de vida. Exatamente. Por enquanto, Michelin, por enquanto escolho não casar nem ter filhos, nem respondo mais cobranças externas. Isso aí, mulher bem resolvida. Pois é, Denise, não achei a pessoa certa também. Então, fique em paz. Deixa eu ver aqui, gente, tem muito comentário. Peraí. Vou descer... Ui, socorro. Peraí que eu mexi no trem aqui errado. Vou descer lá pro final, minha gente, porque aí eu acompanho a conversa em tempo real. Nossa, tem muita conversa aqui. Vamos lá. Patrícia falou, mulher, como tu tá me ajudando. Vice, gente, bichinha, que maravilha. Como ela me ajudou e tem me ajudado. Obrigada, Thalita. Thalita é uma bênção. Oração, pedi pra Deus me mostrar quem poderia me ajudar. Tive uma visão da Sandra. Caraca, que libertador. Ô, minha irmã. É verdade, gente. A Thalita, ela disse que teve uma visão comigo. Até a roupa que eu tava usando no dia que a gente conversou, ela falou que era a mesma. Eu falei, gente, choquei. Esse Deus ama a gente, né? Não, Thalita? Maravilhosa. Testemunho rápido. Estava em uma crise de identidade muito forte há 3 meses. Na verdade, desde que o meu caçula nasceu. E em oração pedi para Deus me mostrar quem poderia me ajudar. Ele me mostrou a Sandra, lindona. Nossa, amando a Sandra, Thalita, Silvinha. Ô, Silvinha, também tô amando você. Mas, menina, a bicha sabe falar, bicha. Patrícia, tu é uma comédia, minha irmã. De onde é que tu tá vindo? Tu tá vindo lá da Paula, né? Só do jeito de falar já tô vendo. Ela tá cada vez melhor, hein, Thalita? Ô, gente, obrigada. Hoje tu tá porreta. Muito obrigada, minha gente. Que bom. O meu tá travando desde o começo, travando, verdade, travando. Thalita e Kelly tá travando aí.
Eita, aqui, tô aqui recebendo. Grande responsabilidade exige de nós grande maturidade emocional, conhecimento sobre quem somos. Exatamente, meninas. Equilíbrio emocional é tudo. Gente, vou ler só até aqui, senão eu vou ficar lendo até amanhã. Ó, Makeup Cris Ferraz falou assim, ó, comecei a trabalhar desde muito cedo, mudei de cidade há 1 ano e foi difícil voltar ao mercado e deixar meu filho integralmente na escola. Menina, dói demais, né, gente? Thalita, ama demais e eu amo você pra caraca. Thalita, muito engraçada. Paraíba, olha aí, a Patrícia é da Paraíba. Porque na cidade meu esposo fica muito fora. Ô mulher, não fala não. Foi feito pra caçar. Não fala não, que o meu ele sai daqui de casa agora, 8 horas, e ele volta pra casa, almoça e depois ele só volta às 11 da noite. Tem alguém aí numa situação mais complicada do que essa, minha gente? E eu tenho 2 filhos, tá? 2, um de 3 e um de 8. Então, minha gente, é complicado mesmo. Paraíba é meu ponto fraco. Bora, minha gente, todo mundo pra Paraíba, pra casa da Patrícia? Ana Carla, amando tudo isso. Muito bom descobrir a Sandra e todas vocês. Ai, eu amo João Pessoa. Todo mundo ama João Pessoa, né? Bora todo mundo pra João Pessoa. Então, gente, só pra finalizar aqui, vão tirando aí as suas dúvidas. Se vocês tiverem dúvidas, podem ir falando, tá? Eu tô amando, hoje o assunto tá muito legal. Falei pra vocês não perderem, que ia ser muito top. E realmente, a ideia é essa, a gente começar a trazer aqui de volta essas mulheres. Gente, quanto mais eu vou falando sobre essas coisas, eu penso assim, meu Deus do céu, não vou falar sobre casa, menino, marido e não sei o que, não vou falar, mas não tem jeito. Não tem jeito. Eu vim aqui para falar para vocês o que ninguém fala, porque falar que você tem que conquistar o mundo, todo mundo tá falando, não é não? Eu falo que você tem que conquistar primeiro o seu mundo, dentro da sua casa. Depois que esse mundo tiver conquistado, minha irmã, tu tá pronta, porque uma mulher que conquista dentro de casa, ela tá pronta para conquistar o mundo. Pode observar as maiores mulheres que tem hoje aí na mídia, as mulheres que estão despontando. Tô falando de Globo não, tá? Tô falando das mulheres que a gente segue aí na vida. Elas todas estão com a casa organizada. Todas elas estão com a casa organizada. Então não começa pelo ponto de chegada, começa pelo ponto de partida, que vai ser sucesso. Tá? Chega, bichinho. Ai, que delícia dessa mulher, meu Deus. Às vezes me sinto pequena por estar em casa. Olha aí, não é só tu não, minha irmã. Seja muito bem-vinda. Todos nós passamos por esse momento. Agora, se você não fizer bem dentro da sua casa e organizar e deixar tudo organizadinho, tu não pode sair. Gente, deixa eu contar pra vocês. Quando meu filho tinha 11 meses de vida, 11 meses, ele mamava ainda. Eu fui para Santa Catarina fazer minha formação em coach, eu deixei meu filho aqui. Meu Deus, até hoje eu não sei como que eu tive essa coragem. Mas quando você organiza de forma que você sai e você fica leve, você fica tranquila, sabe? Porque você sabe que você fez o que você deveria fazer, que você deixou seus filhos da forma que deveria, você dá equilíbrio emocional para eles. Tá vendo que sensacional? O meu bebê, ele tinha 11 meses, ele ficou aqui, ó, tranquilo, leve e solto. Eu é que fui sofrendo com os peitos por aqui de leite. Gente, vou falar pra vocês, viu? Pra me formar foi um martírio. Um dia eu vou contar aqui pra vocês. Pra me formar foi um martírio. Eu tava entre uma palestra e outra, indo no banheiro com a bombinha tirar leite. Quem aqui é mãe sabe, minha gente. Não vou ficar escondendo essas coisas de vocês, não, porque a gente sabe que é desse jeito. Agora tu imagina ficar 4 dias fora com os peitos pipocando de leite. Foi desse jeito. Foi assim. Tá? Então, assim, só que eu tive que preparar tudo antes. Preparar o emocional dos meus filhos, preparar o meu marido. Já pensou? Deixei pessoas que poderia auxiliar. Sandra, tu é louca? Não, minha irmã, é porque quando a gente sente que tá na hora, que tá preparado, não tem nada que paralisa a gente. Não tem nada que paralisa. Até esse amor latente dentro da gente por filho vira uma bomba, vira uma energia que você não controla. Esse ano eu vou viajar de novo, vou ficar de novo 4 dias fora. Mas eles sabem que eu tô indo porque eu os amo e porque tudo que eu faço reverte para eles. Tudo que eu faço reverte para eles. Eles são a minha motivação. Então, teve uma época, gente, que eu cheguei a ver meus filhos como uma bola. Sabe aquelas bolas de cadeia? Tô falando sério. Teve uma época que eu cheguei a ver meus filhos como uma bola amarrada ao meu tornozelo. Ô, gente, como é triste você fazer qualquer coisa tendo uma visão dessa dos seus filhos. Como é triste. É por isso que eu falo tanto de filho aqui. Eu não consigo fazer as coisas aqui sem falar filho, sem falar de casa, sem falar de marido, sem falar das coisas. Meninas solteiras
Me desculpem, mas eu estou preparando vocês até para o casamento, quem for casar. Quem decidiu que não vai casar, fica à vontade. Talvez você que não casou até hoje tenha uma ferida na sua alma e você não sabe. E aí você precisa de cura, resgatar a sua identidade para você chegar lá e casar. Não é não? Então, quando você estiver pronta, minha filha, as coisas começam a acontecer. Se for uma decisão, ok, você tem esse direito. Se não for, você não sabe por que é, muitas vezes está precisando trazer de dentro, tá bom? Então, minha gente, não veja seus filhos como uma bola amarrada ao seu pé. Pelo contrário, ele é a mola propulsora para você alçar grandes voos. Mas nunca, nunca negocie os seus valores em prol de uma coisa que a sociedade está te impondo, que a sociedade está cobrando de você. Então, ontem eu falei sobre isso aqui, começa a fechar os ouvidos para os burburinhos externos, sabe? As cobranças externas, as coisas externas. Fecha os seus olhos, os seus ouvidos e concentra aqui, ó. O que é importante para mim? O que faz sentido para mim? O que me faz vibrar? Aonde que eu gosto de estar? Com quem eu gosto de estar? O que me faz feliz? Traz de dentro. Isso é trazer sua identidade, sabe? É começar a se questionar, comece a se perguntar. Tá bom? Então volte para o centro do seu equilíbrio. Você foi feita com capacidade para convencer, para influenciar, para auxiliar, para suportar, para ser parceira. Você não é inimiga, você não joga contra, você não joga no outro time. Você é a parceira. Você direciona. Olha, você tem visão de águia, sua visão é aberta, sua visão vê assim, ó, lateral. Tu já viu, minha irmã, que tu tem olho aqui na lateral? Tu nem precisa estar olhando, tu vê. Vocês já perceberam? Gente, isso é do tempo das cavernas também. O homem, ele precisa ter um foco direcionado, ele foca na presa. E dali ele não tira o olho, parece uma viseira, né? Os bichinhos. Ele pergunta assim, onde é que tá a manteiga? Tu fala, tá na geladeira. Aí ele olha, não acha. Aí tu chega lá aqui, ó. Feliz. Tá aqui. Tudo eu tenho que achar nessa casa, tudo eu. Não, gente, isso foi proposital. Deus, quando ele nos criou, ele já sabia que a gente ia precisar achar as coisas pro marido, porque ele ia ter uma visão assim, ó. Ele não vê. Gente, é verdade. É visão de túnel. O homem tem visão de túnel. Ele não vê as laterais. E nós vemos. Você vê coisas que o homem não vê. Você vê coisas que o seu chefe não vê. Você vê coisas que ninguém tá vendo. E você tá vendo. Então, para de achar que você não tem função nenhuma nessa terra, minha irmã. Para de achar. Você que direciona os filhos. Você que cria os cidadãos. Você que cria cidadãs. Você que direciona a próxima... Ai, gente, tem alguma coisa dentro do meu olho. Você que direciona a próxima geração. Então, se a nossa geração, essa geração de agora, de adolescentes, de jovens, não tá legal, o que é que você vai fazer para mudar dentro da sua casa? Ou você vai ficar só se isentando dessa responsabilidade, colocando nas costas da escola, colocando nas costas do governo, colocando nas costas da sociedade? Consegue entender, minha gente? A live não era para falar sobre isso, não era para falar sobre filho e marido, não, mas não sei por que alguém aqui deve estar precisando ouvir, né, não? Vamos ver aqui, ó. As pessoas acham que a gente fica à toa. E madame, é verdade, minha gente. O povo chega aqui em casa e aí, madame, eu tenho um cunhado que ele só me chama de madame. Eu falo, sou mesmo. Sabe por quê? Eu tô preparando o terreno pra ser mesmo, minha gente. Um dia eu vou ser, sabe? Um dia eu vou ser, mas eu não vou deixar de fazer as coisas que eu faço, não. Eu vou só delegar algumas coisinhas, né? Porque afinal de contas eu também mereço um descanso. Mas... aceita, sabe? Aceita as palavras que as pessoas falam, mesmo que seja de deboche. Amém, eu sou mesmo. Começa a plantar para você ser mesmo. Hoje você tá em casa, mas amanhã onde que você quer estar? Você tá fazendo hoje aquilo que você precisa fazer para amanhã você estar lá, ou você tá só se enchendo de palavras negativas, de deboches e deixando as pessoas ditarem quem você é? Pensa nisso. Pra estar aqui, gente, eu tenho que fechar o ouvido pra tanta coisa, vocês não têm noção. Eu tô na rede social tem 1 ano. As pessoas não acreditam em quem trabalha com rede social. As pessoas não acreditam em coach. Oh, meu pai, as pessoas não acreditam em coach, minha gente. Eu tenho que fechar os ouvidos. Eu tenho que fechar os ouvidos na família. Eu tenho que fechar os ouvidos, às vezes, dos meus pais, eles não entendem. Eles se perguntam o que Sandra faz nesse escritório o dia inteiro, minha gente. Não sai, não faz nada e tá socado nesse escritório fazendo o quê, pelo amor de Deus? Cadê o dinheiro? Cadê
As pessoas não entendem. As pessoas não precisam entender o seu processo, mas elas precisam ver as suas conquistas. Mostra o que você conquistou. Não precisa mostrar o processo. O processo é dolorido mesmo. Muitas vezes o processo é dolorido mesmo. A semana passada para mim foi dolorida. Foi dolorida. Vocês não têm noção. Estar aqui com vocês fazendo live é dolorido. Ter que acordar cedo todos os dias. Ter que fazer coisas que muitas vezes não está na minha zona de conforto. Mostrar minha cara aqui para pessoas que eu nem conheço. Para pessoas que eu nem sei quem são, o que vão achar. Você acha que isso é confortável, gente? Não é confortável. Mas eu já tenho um caminho traçado. E primeiro, eu comecei em mim. Eu já fiz a revisão em mim. E agora eu estou preparada para percorrer o caminho. Então estejam preparadas. Comecem em vocês para percorrer o caminho. Porque aí, depois, minha irmã, pode ter o buraco que for na estrada. Tu tá preparada, tu levou step, furou, para e troca. Vai precisar parar, uma hora vai precisar parar, vai precisar trocar, mas você estará preparada, você já terá as armas necessárias, tá bom? Então feche os ouvidos para o que as outras pessoas estão dizendo, acredite no seu processo, saiba que hoje você está neste lugar, mas que o que você está fazendo vai te levar para onde você quer, tá bom? E comece em você. Vê se eu entendi. Eu sou o ponto de equilíbrio da minha casa, Ana Carla. Auxiliando a todos, dando suporte emocional, de incentivo e amor. Aí tudo flui. Minha irmã, tu é água, minha irmã, tu é água, tu jorra na vida de todo mundo. É uma coisa incrível que acontece, gente. É uma coisa incrível. E na hora que tá tudo organizado dentro da sua casa, aí você começa a o quê? Achar o seu propósito de vida. Ai, é lindo! Aí você começa a ajudar as pessoas. Como é que eu consegui fazer isso? Aí eu explico. Eu consegui assim, 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 assim. Porque as mulheres estão precisando de mulheres que norteiam elas. E nesse mundo tá em falta. Porque as mulheres estão todas disputando mercado de trabalho, disputando poder, disputando dinheiro, disputando carro. Quem tem o silicone maior, quem tem o cílio mais virado pra cima, batendo na testa, quem tem isso, quem tem aquilo. E as pessoas estão esquecendo de ser. E no momento que você entende que você precisa ser para então você conquistar, aí fica tudo mais fácil. É isso que a gente chama de propósito de vida. Por isso que a gente está começando em você. Você é o seu ponto de partida. Aí o que acontece? Vou contar aqui para vocês. Meu tempo vai acabar, minha gente. Não deixa essa live cair, pelo amor de Deus. Eu só tenho 1 minuto. O que acontece? Esqueci o que eu ia falar. Deixa eu ver o que eu ia falar. Ai, meu Deus. Eu olhei o relógio aqui, falta 3 minutos pra live cair. Eu tenho com medo dela cair. Minha gente, esqueci. Ah, tá. Lembrei o que eu ia falar. O que acontece? Aí você procura seu propósito de vida. Propósito de vida tem a ver com pessoas, ajudar pessoas, tá? Começa por aí. Se você entrou aqui achando que propósito de vida era ficar rica, já pode ir saindo, que não é isso. Propósito de vida é ajudar pessoas. Aí você quer ajudar pessoas, mas você não tem pra si. Aí o seu copo, eu costumo usar a analogia do copo. O copo tá vazio, tá chegando aqui no fim. Aí tu pega e dá pro outro, aí tu morre. Secou tudo, morreu. Não, gente, não é assim. Você enche o seu até transbordar. Quando transborda, cai na vida das outras pessoas. Aí você nunca sente falta. Aí você dá que você nem percebe. Entendeu? Aí você flui na vida das outras pessoas, as outras pessoas começam a ganhar vida e as outras pessoas começam a fluir na outra vida e aí vai. É isso que eu acredito. É isso que eu defendo. Tá bom, minha gente? É por aqui mesmo que eu vou ter que parar. Tinha mais coisa pra falar, mas vamos falar lá no WhatsApp? Vamos pra lá? Quem não tá lá, minha irmã, vai perder hoje, porque hoje o negócio vai esquentar, vai ferver, não vai não? Então vamos pra lá pro WhatsApp, a gente continua nosso papo lá. Ficou um monte de comentário aqui, infelizmente, que eu não vou conseguir ler. Mas a gente continua se falando lá, tá bom? Minha rainha, oficial Paula Torres, mete bronca, Sandrinha, adora. Gente, nem sabia que tu tava aqui, mulher. Beijo, meninas. Vamos lá para o WhatsApp e a gente continua nosso papo lá. Muito bom ter vocês aqui. Muito obrigada. E lá eu vou mandar o áudio resumo e o material para vocês baixarem, tá bom? Quem não tá no grupo, clica lá no link da minha bio. Quem não sabe o que é bio, pergunta aí pra coleguinha que ela já vai te dizer. Clica na minha foto e vai lá no meu perfil onde você o feed, lá tem um link, aí você clica e já cai direto no grupo do WhatsApp, tá bom? Minha gente, um beijo e até lá no grupo. Tchau, tchau.